programa Eleições 2012 está de volta com a análise do cientista político João Paulo Peixoto. João Paulo, por tudo que a gente viu até agora, o que essas eleições querem dizer? Pensando para 2014, na correlação de forças entre os partidos políticos do Brasil. Pois é, muito boa essa questão, porque uma das expectativas dessas eleições era saber que mensagens ela dava para o pleito de 2014. Não é? E eu acho que algumas mensagens já estão aí. Não é? Por exemplo, a polarização entre PT e PSDB em São Paulo continua mais viva do que nunca. A força do presidente Lula se manifestou positiva em São Paulo, não é? E pode vir a decidir eventualmente o segundo turno. Não é? Em Minas Gerais, clara vantagem para o Aécio Neves, não é? Porque o candidato dele, Márcio Lacerda, foi o candidato ganhador. dele, apesar de outro partido, mas candidato dele, foi o vencedor, já está reeleito. Não é? Quer dizer, no Rio de Janeiro, vence o PMDB, não é? Ou seja, o governo leva a vitória do Estado do Rio de Janeiro. Uma outra questão que estava em jogo aí era o que aconteceria com o Democrata. Né? Havia uma expectativa inicial de o Democratas ganhar em 3 capitais importantes, né? Quer dizer, Fortaleza, Aracaju e Salvador, pelo menos. Ganhou em Aracaju. Pelo menos, até agora só ganhou em Aracaju. Né? Será que ele ganhará em Salvador? Quer dizer, o Fortaleza já perdeu. Então, a questão continua da seguinte maneira: adiou-se um pouco para saber qual será o futuro do Democrata. Será a fusão? Será a dispersão? Fusão, nesse caso, seria com o PSDB. Ou com o PSDB ou com o PMDB, como tem se falado aí. A verdade é a seguinte, embora não ganhando a eleição, há um capital político que estará em jogo e cobiçado por outros partidos. Não é? Porque mesmo que o partido não ganhe, por exemplo, o caso do Serra na eleição passada presidencial, embora ele não tivesse ganho, não é? Ele acumulou milhões de votos, vamos dizer, do PSDB. Então, esse capital continuará em jogo. E eu acredito que a mesma coisa acontecerá com o Democrata se ele resolver suspender a sua caminhada. Muito bem, o ex-presidente Lula teve uma participação importante no primeiro turno, subiu no palanque de vários candidatos, foi o caso de Belo Horizonte, foi o caso de São Paulo e outros tantos. A presidenta Dilma não subiu em tantos palanques assim. Uhum. É próprio de uma presidenta manter uma certa equidistância imposta pelo próprio cargo. Para fazer. Mais livre, desimpedido por ser um ex-presidente. Exatamente. No segundo turno, o senhor prevê que a presidenta mantenha essa certa equidistância de candidaturas ou ela deve ser mais incisiva? Olha, tudo indica que ela deverá ter uma participação mais efetiva. Porque aí, vamos dizer assim... a hora da decisão. Isso. Terminou a preliminar, agora é a decisão do campeonato. Então, por exemplo, Manaus. Né? Manaus, a vitória do ex-senador é absolutamente, assim, de certa forma, inesperada. A vitória parcial, né? Se nós considerarmos o que vinham mostrando as pesquisas. Sabe-se perfeitamente o grau de litígio entre o Arthur Vigílio e o PT, Arthur Vigílio e o Lula, Arthur Vigílio e Dilma. Inclusive, houve incidentes agora nessa campanha, uma cusparada aqui, exatamente, acusações acolá. Exatamente. Ele, por exemplo, explorou muito o fato de ser um candidato da terra contra uma estrangeira, né, entre aspas, que era a outra candidata que é catarinense. Vanessa Eugênio, que é catarinense. Então, eu acho que aí vai se dar novamente um embate com envolvimento federal. Não é? Pode se repetir em Salvador, há uma promessa de que se o Peregrino fosse para o segundo turno, que haveria um envolvimento também do Lula e da presidente Dilma para decidir a parada no segundo turno, dados não só as ligações dele com o PT, mas principalmente com o governador. Né? Então, eu acho que nós vamos ter muitas emoções agora nesse segundo turno e, novamente, vamos ficar atentos para ver quais as lições que o resultado final dessas eleições nos darão
para 2014. Guilherme, nós temos agora mais uma prefeita eleita. Os dados são de, vamos ver aqui na tela, Boa Vista, Roraima, urnas apuradas, ainda não a totalidade, mas já 93,93% está eleita. Tereza, do PMDB, com 39,20%. Tereza Jucá, eleita pelo PMDB lá em Boa Vista, Roraima. E em segundo lugar ficou Messias de Jesus, PRB até agora com 29%. E em terceiro, Telmário Mota, do PDT, com 20,89% dos votos. E vamos ver agora o perfil da Tereza Jucá, prefeita eleita de Boa Vista, lá em Roraima. Tereza Surita, do PMDB, nasceu em São Manuel, interior paulista. Tem 56 anos, é divorciada. Formada em turismo e em publicidade, foi 3 vezes prefeita de Boa Vista e está no segundo mandato de deputada federal. Promete mais oportunidades de crescimento pessoal e profissional para a juventude. Apesar de divorciada, a história da Tereza Jucá está mostrando que ela ganhou vida própria, é isso ou ela ainda tem apoio? Não, infelizmente eu acho que mostra ainda a força do caciquismo e do coronelismo lá no estado de Roraima, porque ela é ex-mulher do senador e ex-governador Romero Jucá. E infelizmente nós conversamos isso em várias ocasiões, essa questão não está ainda resolvida no Brasil. Essas oligarquias partidárias, essas oligarquias regionais, elas ainda têm força em diversos estados, em diversas regiões do Brasil. Enfim, eu gostaria de que fosse a prova de que há uma renovação, uma pessoa com luz própria, mas eu custo acreditar. Temos mais números? Bom, enquanto o nosso pessoal prepara outros números, eu gostaria de voltar àquela questão da participação da presidenta Dilma, onde ela pode ter mais peso. O senhor estava falando de Manaus, por exemplo. Em Manaus, em São Paulo, em que palanques ela deve prioritariamente subir? Olha, ao que tudo indica, pelas relações políticas e partidárias, eu acredito que São Paulo, né? Obviamente. Até pelo peso da própria cidade. Pelo peso da própria cidade, porque e o candidato é do PT. São Paulo, como maior colégio eleitoral, é decisivo para o futuro de qualquer partido, para o futuro de um determinado candidato. Esse é um ponto. O outro, eu acho também em Salvador, por causa do simbolismo que representa para o PT derrotar vamos dizer assim, um neocarlismo, né? Quer dizer, um neto do Antônio Carlos Magalhães, representante do PFL, que o PT prometeu combater firmemente no Nordeste e o fez. Então, essa é uma vitória que teria também um simbolismo muito grande se vier a acontecer. Então, em Minas Gerais, favas contadas. Rio de Janeiro, não há necessidade também. Rio Grande do Sul, idem. Então vão restar esses estados que não têm a mesma importância política, com exceção de São Paulo, mas em que pode haver uma demonstração, sinalizar para a população o prestígio, a força do PT, apesar dessa fase difícil que ele vem atravessando. Agora, do primeiro para o segundo turno são apenas 20 dias. É uma campanha muito curta. Quem entra de forma ascendente no segundo turno dificilmente enfrenta um tombo, a não ser diante de um escândalo, de um fato novo. Não é? Dá tempo de mudar as campanhas dificilmente, a não ser que haja fatos novos. Olha, tem essa perspectiva na qual eu também acredito. Agora, há quem levante a questão de que, na verdade, é outra eleição. Não é? Agora, eu não acredito em certas situações. Por exemplo, tem situações que são consolidadas, não é? E que, como você disse, o candidato que está na dianteira, o candidato que tem, por exemplo, uma larga margem de votos, como é o caso de Manaus, é quase que o dobro dos votos da segunda colocada. Dificilmente vai haver uma reviravolta espetacular.
a não ser que aconteça um fato novo extraordinário. Mas em São Paulo, por exemplo, onde está muito apertado, o que a gente pode esperar? São Paulo, eu não me arrisco a prever nada. O Tudo pode acontecer. Do Chalita, que ficou em terceiro lugar, já dá como certo que vai apoiar Fernando Haddad. É bem possível que o PR de Russomano também faça isso. O senhor acredita que isso soma votos suficientes para dar a vitória a Haddad ou não basta isso? Olha, não basta isso porque o candidato do PSDB em São Paulo é um candidato bastante forte. Né? Você vê que é um candidato que tem tradição em São Paulo. O PSDB tem tradição em São Paulo, né? De governar a cidade de São Paulo. Então, e o Estado também de São Paulo. A base, vamos dizer assim, mais forte do PSDB é São Paulo. Então, derrotar o Serra não é uma tarefa fácil. Agora, certamente que, na medida em que venham esses apoiamentos para o Haddad, a situação muda. Agora, tem um dado aí, em São Paulo, especificamente, que eu acho que a gente deve prestar muita atenção. O julgamento do Mensalão vai entrar na fase decisiva agora, a partir da semana que vem. E coincide exatamente com a realização do segundo turno. Mas se isso não demonstrou uma grande importância, uma importância decisiva no primeiro turno, por que demonstraria agora? Porque nós vamos ter, até agora, quer dizer, nós tivemos praticamente, nós vamos ter o julgamento do chamado núcleo político com 2 políticos proeminentes de São Paulo, exatamente agora, que é o José Dirceu e o José Genuíno, né? Que são 2 líderes do PT e dois líderes políticos paulistas. Bom, nós temos a definição das eleições lá em Palmas, Tocantins. Nós vamos primeiro para os números, daqui a pouco entrevista com o prefeito eleito. Por lá, 100% das urnas apuradas, nós temos eleito Carlos Amasta, do PP, com 49,64%, só lembrando que lá não teria segundo turno, porque não tem, aliás, não é 50% mais um, porque não tem mais de 200 mil eleitores. Em segundo lugar, ficou Marcelo Leles, do PV, 43,24%, e em terceiro lugar, Luana Ribeiro, do PR, com 4,83% dos votos. Então, vamos à entrevista do prefeito eleito, Carlos Amasta, prefeito de Palmas, no Tocantins. Vamos trabalhar 24 horas por dia com muito sentimento, com muita vontade, com muita verdade e muita honestidade e transparência para prestigiar esse voto, para fazer a diferença e colocar essa cidade no patamar que merece, fazer de Palmas o melhor lugar do mundo para se viver, se Deus quiser. Só uma curiosidade, esse sotaque dele não é à toa, ele é colombiano, o que é permitido nas nossas eleições. Queria que o senhor explicasse. Ele já é naturalizado brasileiro. O que não impede, diferente de uma eleição para presidente da República, que é preciso ser um brasileiro nato, para prefeito não é preciso. Exatamente. Para prefeito não é preciso, para deputado também não. Nós já tivemos deputado, por exemplo, que era português de nascença, né, em 88. Nós temos aí o perfil do presidente, do prefeito de Tocantins, de Palmas. Daqui a pouco, já foi? Tá certo. Agora, professor, a presença de Fruit no segundo turno em Curitiba era, de certa forma, meio inesperada. As pesquisas davam Gustavo Fruit em terceiro lugar. E, no entanto, ele está aí. Tem chance. Ratinho saiu na frente, Ratinho Júnior, mas o Fruit acabou surpreendendo aí nessa chegada. Tem chance? Tem. Foi bem lembrado, muito bem lembrado o caso do Paraná, porque o Fruit ao contrário do Ratinho, é um deputado com trajetória política no Paraná. Foi deputado federal, teve uma atuação destacada na CPI dos Correios, né? E tem, sem dúvida nenhuma, uma trajetória. É filho de um ex-político paranaense também de grande repercussão. E, por exemplo, qual será o destino do apoio do governador Richa, né? Quer dizer, então, novamente, a gente coloca a questão que os apoiamentos que ele conseguir reunir nesse segundo turno serão extremamente importantes. Agora, aí, a partir daquilo que você observou, exatamente no sentido contrário, quer dizer, ele vinha abaixo nas pesquisas e agora está numa
curva ascendente nas pesquisas. Tanto é que chegou ao segundo turno. E a tendência é que essa curva continue. Professor, nós vamos voltar a São Paulo. Florestan Fernandes Júnior tem outras informações. Florestan. Pois é, nós estamos aqui ao lado da professora Maria Aparecida Aquino, que estava acompanhando aí o debate, a discussão sobre a eleição 2012. Professora, a senhora acha que essa questão do mensalão ainda vai pesar? Porque, na realidade, a campanha eleitoral volta ao ar na outra semana. Nessa semana aqui é julgado o mensalão, os grandes líderes. Você acha que ainda tem algum impacto político isso? Olha, sinceramente eu acredito que não. Mesmo porque eu acho que se tivesse que ter algum impacto, teria tido anteriormente. Porque ao longo de meses a gente vem acompanhando o desenrolar do mensalão. Então, na realidade, eu acho que não se comprovou o impacto e muito dificilmente uma semana será fator definidor para o segundo turno nas eleições. Tá. Agora, de maneira geral, como é que a senhora vê essa disputa aqui em São Paulo? Quer dizer, o que cada candidato deve fazer para conquistar o voto dos eleitores que não tiveram no primeiro turno? Olha, eu acredito que para o candidato Haddad, o que ele deve fazer é acentuar aquilo que ele tem de melhor, ou seja, o novo. Ele representa o novo, ele representa uma nova perspectiva para São Paulo. E para o candidato Serra, eu acho que só lhe resta uma alternativa. Tentar mostrar que não há um continuismo nesta continuidade no poder ao longo prazo que tivemos de PMDB e depois PSDB. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui em São Paulo, nos estúdios da TV Brasil. Eu que agradeço e digo que é sempre um grande prazer estar aqui. Tá certo, obrigado. Bom, nós voltamos então a Brasília, Guilherme. Muito bem, e a TV Brasil agradece a atenção de todos. Nós mostramos as eleições de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, de João Pessoa ao Acre, e esperamos ter mostrado com a isenção e com o espírito democrático que caracteriza uma TV pública. Eu agradeço ao professor João Paulo Peixoto. Um prazer. Muito obrigado pela participação. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado. E uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado. A TV Brasil, com certeza, continua a cobertura das eleições ao longo de todo esse segundo turno e certamente voltaremos no segundo com outras informações, com informação precisa de grandes cidades, de médias cidades, de pequenas cidades, ou seja, de todo o Brasil. Estaremos de volta, portanto, ao final do segundo turno. Boa noite a todos. E amanhã, de manhã, às 8 horas, Repórter Brasil Manhã, fazendo um balanço das eleições deste ano. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para vocês.